Irmãos e irmãs, que Deus, Espírito Santo, nos abençoe nossos corações e mentes quando queremos meditar na sua palavra. Hoje, especialmente nesse salmo que nós acabamos de ler e ouvir. Amém. Meu querido irmão e irmã, você quer ser feliz? Essa é uma pergunta meio boba, né? Porque quem não quer ser feliz? Tem tantas músicas, tantos poemas, tantas histórias, né, que falam de felicidade, de ser feliz. E a resposta é óbvia, né? Na verdade, todo mundo, de um jeito ou de outro, quer ser feliz. E como todo mundo busca a felicidade, o mundo em que a gente vive oferece muitas receitas, muitas propostas para a gente ser feliz. Por exemplo, seja feliz. Entre na festa. Caia na balada. Vá para o show. Entre para tal turma. Ou então, use tal produto e você voltará a ser feliz. Ou ainda, compre o carnê tal, pague lá todo mês, telecena, aposte na loteria ou nas bets, né, que estão na moda agora, e você vai ser feliz. Venha para a nossa reunião, junte-se ao nosso grupo, e você vai ser feliz. Tome tal bebida, use tal químico, e você vai ser feliz. E assim por diante. Então, as ofertas de felicidade são muitas, né? São variadas. Talvez a gente nem conheça todas que existem, porque em cada país também, em cada cultura, há outras ofertas de felicidade. Só que no fim das contas, a gente sabe que todas elas não fazem alguém realmente feliz, ou pelo menos feliz sempre. Muitas dessas coisas trazem uma felicidade muito momentânea, uma alegria que passa rápido. Eu quero dar um exemplo que eu ouvi um ano e pouco atrás, lá em São Paulo. Nós tivemos lá um curso lá para os estudantes do seminário, em que nós, pastores que estávamos lá em São Paulo, a gente também deu estudos para eles e convidamos também pessoas de outras igrejas. E veio um pastor de uma outra igreja que faz um trabalho naquele lugar de São Paulo que muitos de vocês já ouviram falar, que chama Cracolândia. Então esse pastor vai lá com a equipe dele, toda noite ou várias noites, levar comida e oferecer para eles, para quem quer sair daquele lugar e ir para uma clínica, né, para se tratar. Então, para resumir, ele contou para nós o seguinte: por que tem tanta gente ali com esse tal de crack? Ele fala assim, o crack, e assim muitas outras drogas também, mas ele falou, o crack é uma coisa assim, quando o cara toma a primeira dose, mas ele fica tão feliz, ele se sente tão bem, é uma coisa que ele nunca sentiu na vida. E aí ele fala, eu quero mais. Mas já na segunda dose, o efeito já não é mais 100%. Já é um pouquinho menos. Aí o cara fala, não, eu tenho que tomar mais, porque né, não deu como na primeira vez. E assim ele fica viciado. E mesmo que cada vez ele sente menos aquela alegria, depois ele não consegue sair mais. Muito difícil, né? E aí muitos acabam morrendo pela droga e também porque não comem direito e assim por diante. Esse é um exemplo, né, de uma felicidade que é oferecida que dura muito pouco e tem um efeito muito devastador na vida da pessoa e da família também, né? Então, nós sabemos como cristãos aquilo que eu coloquei aqui, Deus quer que a gente seja feliz. E a gente sabe que existe realmente uma felicidade verdadeira e quem oferece para nós é quem nos criou, é o nosso Deus. Então a gente pode dizer com certeza isso aqui,
Deus quer que a gente seja feliz. Deus deseja que todos os seus filhos sejam felizes. Essa semana, em 2 ocasiões, eu falei um pouquinho de uma leitura do livro de Eclesiastes, de Salomão, onde ele fala uma coisa que contraria a ideia que muita gente tem de ser cristão. Deus fala lá assim: aproveite a vida, aproveite o que você trabalhou para ganhar, coma, beba, se divirta, né? Aproveite a vida. Só que ele fala, mas lembre-se quem te deu tudo. Deus. E lembre que também é a Ele que você vai prestar contas. Né? Mas o que eu quero dizer? Tem gente, talvez vocês conheçam pessoas assim, que quando você fala assim, eu sou cristão, sou evangélico, antigamente se falava mais crente, né? Quando eu era pequeno eram os crentes, né? Agora fala evangélico. Tem gente que fala assim, eu não quero ser evangélico, porque deve ser muito triste ser evangélico, porque não pode isso, não pode aquilo, não pode isso, não pode aquilo, parece uma prisão. E o que Salomão diz? Deus quer que você seja feliz, que você aproveite a vida, que você aproveite aquilo que Deus faz você ganhar com o teu trabalho, mas, né, com responsabilidade, com moderação, lembrando quem te deu tudo. Então, o mesmo Deus que criou a gente, sustenta a gente, Ele nos dá a receita da verdadeira felicidade. Na Bíblia. E no Salmo 1, que nós lemos hoje, que na Bíblia, na linguagem de hoje, o título é assim, a verdadeira felicidade, Deus mostra para nós o que fazer e o que não fazer para a gente ser feliz. Então Deus quer que a gente seja feliz. E eu quero então hoje falar um pouquinho como é que Deus fala sobre isso nesse Salmo. E é interessante, Deus começa mostrando no Salmo o que a gente não deve fazer, se a gente realmente quer ser feliz. Primeiro ele fala, não faça isso, se você quer ser feliz, se você quer ser bem-aventurado. Então, ele mostra 3 coisas que eu e você não devemos fazer. Primeiro, não nos deixar levar pelo conselho dos maus. Já eu vou explicar cada um. O segundo é, não seguir o exemplo daqueles que não querem saber de Deus. Terceiro, não nos juntar com aqueles que zombam do que é sagrado, aqueles que zombam de Deus. Então, se a gente quer ser feliz, a gente não deve ouvir conselhos e opiniões dos maus. Maus aqui não é necessariamente uma pessoa que é ruim, é um bandido, tal. Não, mas mal quer dizer pessoas que não temem o Deus verdadeiro. Porque se a gente começa a ouvir as pessoas que não temem a Deus, a gente vai acabar fazendo a segunda coisa, a gente vai acabar seguindo o exemplo deles. E aí, se a gente segue o exemplo deles, é muito provável que nós vamos chegar na terceira coisa que ele diz, nós vamos nos juntar a eles. E vamos começar também a duvidar de Deus e a zombar de Deus e das coisas sagradas. Esses maus aqui que o Salmo fala, né, para a gente não seguir o conselho deles, são as mesmas pessoas que Paulo diz lá em 1 Coríntios 1, quando ele diz assim que a mensagem da morte de Cristo na cruz é uma loucura para os que estão se perdendo. Então, os maus são aqueles que acham que a mensagem da palavra de Deus, a mensagem de salvação é uma loucura. E aqui, meus irmãos, então eu ponho uma reflexão para você fazer. Pense na sua vida, esquece os outros, pense na sua vida. A quem você tem ouvido? Quem você costuma ouvir? Na internet, no rádio, na televisão. Ouvir assim, que tipo de música você ouve? Mas também, que tipo de influenciadores você segue ou você ouve? Opiniões, sei lá, religiões, de repente, que você escuta. Quem que você está ouvindo? E que exemplos você está seguindo?
Exemplos bons ou exemplos ruins? Eu vi um post essa semana de uma pessoa que falou assim: alguém já ligou para você essa semana para saber se você está bem? Não, né? Então, faça isso, cuide da sua vida, porque ninguém vai ligar para você. Eu tive vontade de mandar uma mensagem para essa pessoa e falar: e você? Você já ligou para os outros essa semana e perguntou como é que eles estão? Era uma frase que essa pessoa pegou de alguém, mas vocês estão vendo? Parece uma frase interessante. Ninguém liga para você, então deixa os outros para lá e cuide da sua vida. Mas veja, a palavra de Deus diz o contrário, diz assim, para você até amar os teus inimigos. Não diz assim, se ninguém liga para você, você também deixa os outros para lá. Diz, não, você faça diferente. Interesse-se pelos outros. Então, às vezes, a gente é influenciado por coisas que fazem a gente pensar e fazer coisas que Deus não ensina. Outra pergunta: com quem você se junta? Com quem que você anda durante a semana, no fim de semana? Ou seja, quem são os seus amigos? Quem que é a sua turma? Quais são as pessoas que influenciam você? Agora vamos pensar em quem tem filhos. Quem os nossos filhos têm ouvido? Quem eles têm seguido? Quem eles têm como exemplos? Quem tem filhos aí de qualquer idade, você já olhou no celular dele? Quem que ele está ouvindo, seguindo? Já vi várias vezes uma frase assim que, quando eu era pequeno, uma geração um pouco já mais de idade, nossos influenciadores quem eram? Pai, mãe, tio, tia, vô, vó, padrinho, e alguns amigos. Quem hoje influencia os seus filhos, seus netos, a sua família? Agora, vamos pensar do nosso lado. Será que nós somos bons influenciadores? Nós somos e damos bons exemplos? Nós estamos dando bons exemplos para os nossos filhos, nossos amigos, colegas de trabalho, nosso cônjuge, as pessoas que não creem? Vou dar um exemplo. Vocês, hoje aqui, vocês estão dando um bom exemplo para a família, para os amigos. Quem ligar para vocês, quero te visitar hoje à noite, Se alguém ligasse agora ou antes do culto, não, hoje à noite eu estou na igreja. Você está dando um bom exemplo. Então, será que nós somos também boa influência? Ou a gente só deixa os outros nos influenciarem, e às vezes até com maus exemplos ou coisas ruins? Será que nós não deixamos muitas vezes o mundo influenciar muito a gente? Então, tudo isso que eu falei, meus irmãos, influencia na nossa felicidade. Porque Deus mostra aqui nesse Salmo número 1, que os que são felizes, segundo o que Deus ensina, são diferentes, agem de maneira diferente e vivem de maneira diferente daqueles que não são felizes com Deus. Deus quer que a gente seja feliz. Então ele mostra o que nós devemos fazer para a gente ser feliz. Veja, quando ele falou o que a gente não deve fazer, ele diz 3 coisas, Não seguir o conselho dos maus, não andar no caminho dos pecadores, não sentar-se, não se juntar com os que zombam de Deus. Agora, quando ele fala de ser feliz, ele resume bem mais. Aqui no versículo 2, ele fala assim, além de você não fazer aquelas coisas, você é feliz quando você tem prazer no quê? E aí ele não diz se tem prazer na bebida, na festa, na academia, na leitura. Ele diz quando você tem prazer na lei do Senhor, ou seja, quando você gosta muito da palavra de Deus e você medita nela. Então, a receita que Deus dá não é longa, é bem curtinha, Aqui no texto é assim, o seu prazer
está na lei do Senhor, e nela ele medita de dia e de noite. Então, meus irmãos, isso significa o seguinte: a palavra de Deus que a gente ouve, que a gente lê aqui no culto, que a gente lê e ouve no estudo bíblico, por exemplo, terça-feira vamos reiniciar o grupo de servas e leigos. Ali nós vamos estudar a palavra de Deus. Próximo sábado tem reunião de jovens. Ali nós vamos estudar a palavra de Deus e assim por diante, né? Então, essa palavra que a gente estuda nas oportunidades que a igreja dá, a palavra que você estuda na sua devoção familiar ou particular, ela continua na nossa mente. E em todos os lugares e horas, em todos os dias, de dia e de noite, ela vai guiando a gente, ela vai guiando nossos pensamentos, palavras e ações. E por isso que também a própria Bíblia diz que é interessante a gente tentar decorar partes da Bíblia, memorizar. Tá? Aí mais ainda isso vai nos acompanhar. É interessante, né? Eu não tenho muita facilidade, mas muita gente tem muita facilidade, por exemplo, para decorar músicas, né? Sabe os hinos da igreja, ou sabe músicas que gosta no rádio, na internet, decora, canta inteirinho. Eu tenho música que eu canto há 40 anos já e não sei de cor, mas a mesma coisa Deus aconselha, faça assim também com a palavra de Deus, tente memorizar, para ela ficar guardada no seu coração. Por quê? Porque a palavra de Deus é viva, ela é uma palavra diferente de outras. A Bíblia diz que ela é o evangelho, é o poder de Deus para transformar e salvar todo aquele que crê. A Bíblia diz que ela é como uma espada, né, que vai fundo no nosso coração, na nossa alma e divide os nossos pensamentos. É uma palavra que dá vida. Então, meus irmãos, quando a gente ouve aqui a palavra, né, seja aqui no sermão, nas leituras, a palavra que a gente canta nos hinos, não é qualquer coisa. Ali o Espírito Santo está agindo em nós. Quem está ligado a essa palavra, e aí vem a outra parte do Salmo, diz assim: é continuamente regado por essa palavra. É uma árvore que dá muitos frutos, que nunca murcha, porque está plantada na beira de um riacho. Muitos aqui trabalham, né, na agricultura, e toda a nossa região depende, né, muito da agricultura, e a gente sabe, né, como é que é quando falta chuva, quando falta água. A gente sabe a diferença que faz você ter uma plantação que é regada, né? Tem irrigação. E a gente vê, né? Quem tem um rio, um riacho perto da sua casa, em volta do rio, nunca seca. Né? Nunca seca. Então, meus irmãos, Deus está falando, você que lê e medita na palavra de Deus, você é como uma árvore que não seca, porque você está plantado perto desse rio. E aí o Jeremias, ele faz um eco ao Salmo 1. Olha o que ele diz: bendito aquele que confia no Senhor, cuja esperança é o Senhor, porque ele é como a árvore plantada junto às águas, que estende as suas raízes para o ribeiro, e não tem medo quando vem o calor, porque as suas folhas permanecem verdes, e no ano da seca ela não se perturba, nem deixa de dar fruto. Então essas águas aqui que fala o profeta, e que fala também o Salmo, esse ribeiro, esse riacho, é a palavra de Deus, que alimenta a nossa fé, que faz a gente produzir frutos que agradam a Deus, que fazem bem ao próximo e que nos dão também, essa água nos dá também a verdadeira felicidade. E aí, olha que bonito, o Salmo diz: quem vive assim é dirigido e é abençoado pelo Senhor. É bem-aventurado, é feliz. Paulo, lá em Filipenses, também ele fala dessa alegria, dessa felicidade que Deus dá. Ele diz assim: olha, tenho sempre alegria, unidos com o Senhor. Repito, tenho alegria. Com a força que Cristo me dá, posso enfrentar qualquer situação. Tudo posso naquele que me fortalece. Então, o que o Salmo, o profeta Jeremias, o apóstolo Paulo estão mostrando para nós, meus irmãos, é que Deus quer que a gente seja feliz, como? Unidos a Ele. Como é que você se une a Deus? Pela
palavra, porque a palavra nos dá o seu Espírito Santo, e o seu Espírito Santo nos faz crer em Jesus. E Jesus é o rio de água viva, é a fonte da vida eterna para quem crê nele. E vai além, né? Jesus ainda faz uma outra promessa, ele fala, quem crê em mim, do seu interior vão fluir rios de água viva. Quer dizer, a gente vai ser fonte dessa água para as outras pessoas. Então, meu irmão, minha irmã, você quer ser feliz? Não quer dizer que a gente vai estar alegre todos os dias, né? Não, a gente passa por dificuldades, que a gente ainda tem o pecado na vida da gente. E no mundo, né, a gente passa por doença, a gente passa por mortes, a gente passa por dificuldades, às vezes, na família, casamento, dificuldade financeira e assim por diante. Mas, se você quer ter aquela felicidade que supera tudo isso, então, não se deixe contaminar pelos maus, quer dizer, por aqueles que não querem saber de Deus, que eles não sejam influência na sua vida. E alimente a sua fé com a palavra e com a Santa Ceia. E assim você vai estar unido a Cristo, e por meio de Cristo você estará sempre debaixo da graça de Deus. Não importa se você estiver num dia ruim, se estiver triste, ou se estiver muito contente, você sempre estará debaixo da graça de Deus por causa da fé em Jesus. Deus quer que a gente seja feliz, por isso Ele, na verdade, já fez tudo o que era necessário para nos dar a verdadeira felicidade. Ele enviou Jesus, seu Filho, para morrer por nós na cruz, né? Vencer o pecado e a morte, ressuscitar por cada um de nós, como nós ouvimos na epístola de hoje, e aí Ele abriu para nós o caminho da vida eterna e da verdadeira felicidade. Já começa aqui, mas lá ela vai ser completa, né? Porque lá a Bíblia diz, não vai ter mais choro, nem tristeza, nem morte, nem dor, nem lágrimas, só felicidade. Paulo, na epístola de hoje, diz, se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a esta vida, então nós somos as pessoas mais infelizes do mundo. Só que nós temos a certeza, né, meus irmãos, como ele também diz, de que de fato Jesus ressuscitou dentre os mortos, sendo ele as primícias dos que dormem. O que quer dizer isso? Pela ressurreição de Jesus, nós temos a garantia da nossa ressurreição. Ele foi o primeiro, né, que ressuscitou. Nós, então, vamos ressuscitar e ter essa vida feliz para sempre. Nessa certeza, a gente, então, vive, meus irmãos, pela fé, não pelo que nós vemos. Como eu disse antes, né? Se a gente vai só pelo que a gente vê, tem um dia na vida da gente que parece que não tem felicidade nenhuma. Mas a gente vive pela fé nas promessas de Deus, na palavra de Deus. A gente não vive pelo que a gente vê, sabendo que Jesus nos dá a verdadeira felicidade. Com o seu perdão, com a sua salvação, com o seu consolo. Ele nos coloca numa família em que os nossos irmãos têm os mesmos problemas que a gente, recebem também o mesmo perdão, e onde a gente se ajuda a andar nesse caminho verdadeiro da felicidade de Deus. Ele quer dar para nós a felicidade aqui nesse mundo e depois para sempre. Por quê? Porque Ele provou o seu amor por nós, e através dele nós temos a garantia, através de Jesus, de que Deus quer que a gente seja feliz. Então lembre-se sempre, meus irmãos, né, que nós falamos aqui no começo do Salmo. Você quer ser feliz? Não ouça conselhos de pessoas que não querem saber de Deus. Não siga o exemplo dessas pessoas, e muito menos se junte com elas no caminho errado. Mas medite na palavra de Deus dia e noite, porque nela você tem Jesus. E seja você alguém que influencia os outros para esta verdadeira felicidade. Eu convido vocês a gente ler todo mundo junto. Vamos lá? Deus quer que a gente seja feliz. Amém.